dia, turminha! Hoje nós vamos estudar mais um novo conteúdo de história que tem como título Marcos da Memória. O que nós vamos estudar hoje está no nosso livro de história, da página 126 até a página 129. Quando a gente fala em memória, o que te passa na sua mente? São coisas que estão guardadas em sua memória, de fatos que já aconteceram lá no passado e que também acontecem no seu presente, não é isso? Mas o que nós vamos falar hoje sobre marcos da memória, tá? É coisas que aconteceram lá no passado, que hoje é vivenciada por nós, né? Porque foram pessoas que foram passando para as novas gerações, tá? Então, está o quê? Né? Muitas vezes nossos avós mesmo, eles falam da vida deles, como era, como eles cozinhavam, né? Quando naquela época, às vezes, aquelas vovozinhas bem velhinhas, não existia muitos medicamentos, então a forma deles curar as pessoas eram através de chás, e isso eles vão o quê? Ensinando essas novas gerações. Isso porque está guardado na memória dessas pessoas. Então ela foi passando para as pessoas, filhos, netos, né, de geração em geração. E é isso que nós vamos falar hoje, sobre marcos da memória. Então vamos lá. Memória remete à lembrança. Lembrança do que já vivemos. Quantas vezes quando vocês eram bem pequenininho, vem lembrança quando caiu o primeiro dentinho? Tá na lembrança, tá na memória de vocês. Quando vocês aprenderam a andar de bicicleta, quando começou a estudar pela primeira vez, vocês lembram? Isso tudo tá guardado aonde? Na memória de vocês. Que vai chegar a hora que quando a gente tá pensando em uma coisa, a gente pensa assim, poxa, quando eu comecei a estudar, vem logo na memória aquilo, como foi, né, o primeiro dia, porque isso tá o quê? Na sua memória, ali guardadinha, que a qualquer momento você vai lembrar dela. A memória também há hábitos que herdamos culturalmente, tá? Tem hábitos que eu vou herdar, né, de pessoas, de familiares que já vivenciaram isso no passado. E nós herdamos. Aí vem aqui, ó, quais são os exemplos de coisas que estão na nossa memória, que foram herdadas pelas pessoas do passado, que foi passando para as novas gerações? Fazer uma comida. Às vezes a sua família tem um hábito de fazer um tipo de comida que foi herdada dos antepassados, dos avós, dos tataravós, bisavós, foi passando para a mãe. Hoje, né, vocês fazem, né? As mães de vocês, às vezes vocês podem até ajudar a fazer, mas é um tipo de comida que algum familiar ensinou e nós herdamos e fazemos até hoje. Outra coisa, um tipo de bordado, tá? Muitas pessoas antigamente, elas faziam muito bordado, ponto de cruz, faziam crochê. Isso foi o quê? Aí muita gente que aprendeu com a avó, com a mãe, e hoje sabe bordar porque teve um aprendizado, né, de pessoas que viveram lá, né, anteriormente, que foi o que? Passando e ensinando como fazer aquele tipo de bordado. Hábitos de cura através de chás, né? Tem muitas vezes que vocês, hoje eu tô resfriada, aí a mãe vai lá, minha mãe me ensinou a fazer aquele chazinho, né, de mel, limão, aí bota tudo, mel, limão, casca de cebola, cravo. Minha sogra faz um que é um espetáculo, né, cura todo mundo aqui em casa quando tá com gripe, ela logo faz, né, ela aprendeu com a mãe dela, né, então meu esposo, rapidinho quando tá doente, já sabe que vai lá, porque ele confia nesse chá, porque ela aprendeu, né? E se a gente também fazer, a gente sabe que a gente aprendeu com ela, tá bom? Outra coisa, a medicina natural. O que é a medicina natural? É a medicina através também desses recursos que essas pessoas não precisam, às vezes, ir ao médico. Eles mesmos usam algumas coisas igual, caiu, machucou, coloca alguma coisa no joelho, né? Pra voltar, pra parar de doer, coloca umas folhas lá, que melhora. E assim, é medicina natural, através de chás, de
coisas que vêm da própria natureza que vai, né, curar aquele problema de saúde que a pessoa tá. Porque antigamente não existia como hoje. Hoje, medicamento, a gente vai lá na farmácia, compra toda hora, todo momento, remédios para todos os tipos. Mas antigamente não era assim. Antigamente era bem diferente. Então as pessoas curavam através de chás, tá bom? Existe também outro tipo de memória, que é construída com a mobilização e o uso de processo histórico para fins determinados. O que é isso? Vamos botar um exemplo. Vamos dizer, se algum político ele esconde algum determinado fato da população, né, um fato histórico, um fato, né, muito importante, né, daquele lugar, aquele governante, ou um prefeito, ou um governante, esconde, né, da população. E o que acontece? Aquelas pessoas que se sentiram lesadas, prejudicadas, pela essa pessoa esconder um fato importante da população, eles podem o quê? Reivindicar a memória histórica coletiva, tá? Então eles podem ir lá reivindicar, eu quero, né, saber do fato que aconteceu naquele determinado tempo, como foi, como se deu, né, a resposta daquilo. Então ela vai reivindicar atrás dos seus direitos. Outra coisa, existe também a memória relacionada a homenagens e comemorações. Nomes de avenidas, ruas, placas, etc. As pessoas que foram grandes heróis, né? A gente vê que as nossas escolas do nosso município, ela recebe nome de pessoas. Vocês estão pensando assim, inventou o nome? Escola Municipal Maria Ferreira de Souza Carvalho. Escola Municipal Professora Maria Lídia Coutinho. Você acha que, tipo assim, inventaram o nome da cabeça e vão botar? Não. O nome dessas escolas foram para homenagear pessoas importantes que marcaram, né, viveram momentos importantes naquele lugar que deu-se o nome àquela escola, né? A Escola Maria Ferreira de Souza é uma grande mulher, né? Por isso que se deu o nome a ela. A escola Professora Maria Lídia Coutinho, uma grande professora que vivia naquela localidade do Rio do Ouro, e se deu o nome a ela. Aqui no bairro onde eu moro, né? O nome da escola é a Escola Municipal Rômulo Tude. Foi o quê? Esse Rômulo Tude foi quem? Foi um vereador, né, que vivia aqui no bairro do Boqueirão. Ele já morreu, ele não se encontra mais. Então, para homenagear esse vereador que se fez muito pelo bairro, deu-se o nome à escola, né, Rômulo Tude. Ok? Então, a gente vê Maurício Copper, né? Então, vários, Antônio Ferreira, que é a Escola da Mangueira, também foi um homem, né, que doou, né? A família dele doou o lote para construir a escola. Então, em homenagem, né, a isso, deram o nome da escola, né, a ele. Então, são nomes de pessoas que já morreram, mas que marcaram a história daquele lugar, daquela localidade, daquele município. Então, é escola, é nome de ruas, de avenidas, tá? Existem vários nomes de pessoas que marcaram a história, que foram heróis, que vão se dar só para homenageá-los. Marcos da memória. História oral. O que é história oral? São memórias de pessoas que ainda estão vivas. Se a comemoração, se a homenagem, quando se dá o nome a uma localidade, a alguma escola de pessoas que já morreram, marcos da memória já não. São memórias de pessoas que ainda estão vivas, tá? Elas ainda estão vivas, elas não morreram. Então, o que eles fazem? Eles fazem entrevista a essas pessoas, né? Pessoas, né, mais antigas, vamos dizer, se ele quer saber, né, do que aconteceu na ditadura militar. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer uma entrevista de pessoas que vivenciaram aquele tempo. Então ali ele vai fazer entrevista, como foi, né, as torturas, como as pessoas sofreram, né? Então eles vão marcar, vão entrevistar. Através dessa entrevista, eles vão montar um texto relatando o que aquela pessoa, né, falou daquele momento vivido por ela, né? Aqui fala mesmo, ó,
é feita através de entrevista com uma rede de pessoas que vivenciaram determinado momento que está sendo estudado. Essas entrevistas são transformadas em texto e editados. Então, eles fazem isso, eles pegam aquele momento, se quer um momento que foi muito marcante, vamos colocar exemplo no país, né, o Brasil, né, um momento muito marcante. Então, ele vai fazer um grupo de pessoas que vivenciaram aquele momento marcante e vai entrevistar. Através da entrevista daquele grupo de pessoas, ele vai fazer um texto. Tá? Para quê? Para ser estudado para as futuras gerações, para que essa memória não venha morrer. Para até hoje venha saber. Se hoje a gente sabe do que aconteceu, da época que a gente ainda não tinha nascido, porque existiam pessoas que contaram, que vivenciaram essa história apresentada. A história é filha de seu tempo? É ou não? Então, vamos lá. Independente do tempo da história que aconteceu aquele fato, o historiador, ele vai revelar sobre o presente que ele vive. Ou seja, vamos dizer, o historiador, se ele vai, né, pesquisar, ele quer editar um texto, ele quer falar de um momento que já aconteceu. Ele vai pesquisar, ele vai escrever, né, daquilo que já aconteceu, mas na linguagem do tempo dele. Por que que isso acontece? Porque que o historiador, ele vive no seu tempo. Então, a linguagem, a forma de editar, a forma de escrever é de acordo com o seu tempo. Quando lemos livros de antigos historiadores, é possível perceber o que levou a ele escrever daquela maneira. Então, até a forma da escrita, a forma da linguagem, já mostra o tempo que aquele historiador escreveu. Muitos quer dizer, o historiador escreveu aquilo há 100 anos atrás. Não, você pode observar na linguagem dele que ele está falando do que aconteceu 100 anos atrás, mas numa linguagem do tempo dele. E que levou a ele daquela maneira. O conhecimento histórico não é único, tá? Ele não é único. Ele muda com o tempo. Então, vamos dizer que escrever uma história daquele tempo não pode haver mudança? Pode, porque pode vir outros historiadores e pesquisar e descobrir mais coisa do que foi escrito daquele tema central. Então, ele vai o quê? Vai acrescentar. Então, por isso que ele vai mudando com o tempo. Quanto mais se pesquisa, quanto mais se investiga sobre, né, um tema daquele que foi falado naquele momento, ele vai escrever. Exemplo, vamos lá. Vamos falar como eu estava falando sobre da ditadura militar. Então, o historiador foi lá e escreveu do que aconteceu, né? Então, veio outro historiador, pesquisou mais. Então, aquilo ali vai o quê? Vai acrescentar em cima daquele fato acontecido. Vão escrever mais coisas. Então, por isso que ele vai mudando. Conforme for a pesquisa, que foram descobrindo mais coisas, vai se escrevendo mais e vai mudando, né, aquele momento da escrita. É a forma que cada geração de historiadores entendeu. Isso é chamado de quê? Historiografia, tá? O que é isso? É a análise de como a história foi escrita em certa maneira e em determinado tempo. A forma que foi escrita, a forma que foi abordado aquele tema, tá? É a forma que aquele historiador ele estava vivendo. Então, se a linguagem do historiador do passado e a de hoje, vai mudar, porque o tempo é hoje, a linguagem é hoje, a forma de expressar é hoje, de hoje é totalmente diferente de antigamente. Então, ele vai sempre haver mudança, tá? Então, isso é chamado de historiografia, tá? É a história, como a história ela foi escrita de acordo com o tempo. Então, é isso que a gente estudou hoje, tá? Vocês façam a atividade que está aqui no livro. Mas antes de terminar, eu só queria ler sobre a história oral no livro de vocês, na página 128, que fala assim: você sabia? Para se realizar um trabalho de história oral, é necessário realizar entrevista a pessoas vivas, tá?
com uma rede de pessoas que têm vivido o tema estudado. Vivido o tema estudado. O tema que aquele historiador achou que queria falar, relatar. Para isso, usam-se gravuras e microfones, bem como um roteiro de entrevistas. Monta um roteiro de entrevista, perguntas, para perguntar aquelas várias pessoas as mesmas perguntas para chegar a uma resposta em comum. Tá? Que é seguido pelo entrevistador, a pessoa que vai fazer a entrevista. O roteiro ele é focado em aspectos da vida pessoal do entrevistado para resgatar aspecto da sua memória, de alguma coisa da pessoa que está sendo entrevistada, algum momento naquele tempo que ela viveu, que marcou muito a vida dela, né? Que dela e de outras pessoas naquele tempo. Os entrevistadores devem deixar a pessoa falar livremente, falar o que ela pensa, vai falando tudo aquilo que ela vivenciou naquele tempo. Sobre a sua vida do presente, né? E também, né, o seu passado. Que é, vamos dizer, se for uma coisa lá do passado, para falar bem como que foi aquele momento vivido no passado dela. É importante que o entrevistado seja questionado se sua identidade pode ser revelada, se a pessoa deixa dizer a identidade, a idade dela, se vão deixar colocar o nome dela, a idade que ela tem. Então, tudo tem que ser perguntado antes. Ou se ele prefere ser um anonimato, não colocar o nome de quem é, nada. Nesse último caso, usa-se um pseudônimo. O que é um pseudônimo? O que é isso? Pseudônimo. Eles usam um nome, vamos dizer, eu sou Simone, me entrevistaram, Simone de Siqueira Silva Serra. Eu não quero que use meu nome, aí vamos usar assim, Maria Joaquina Soares Silva. Pronto, deram um nome, então não botaram o meu nome, inventaram outro nome para mim. Isso é pseudônimo, ok? Então isso que a gente aprendeu hoje, espero que vocês tenham entendido o que é marco da memória. Aquilo que a pessoa já vivenciou, né, no passado e foi passando para as novas gerações, e tem aquelas pessoas que já morreram e são, né, tidas como herói, então se dão nome a várias ruas, né, escolas, avenidas, né, alguns prédios, né, são nomes de pessoas que foram um marco no passado, foi um herói. E, né, já a história oral já é entrevista de pessoas que viveram coisas no passado que marcaram a vida, mas que elas estão vivas, ok? Beijão, fica com Deus e até amanhã.